Mundo. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 6 minutos, bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2026, uma sexta-feira pré-Jogo do Brasil, uma sexta-feira em meio à Copa do Mundo e, claro, a repercussão ontem do Jogo da Ponte, a preparação do Guarani para o duelo de amanhã contra o Floresta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então vamos começar falando de Copa do Mundo. Lógico, 3 jogos definiram mais classificados para a fase oitavas de final. A Espanha não teve problemas, derrotou a Áustria 3-0. Jogo chato pela competência da Espanha, né? A Áustria é muito fraca, em nenhum momento conseguiu fazer frente ao time espanhol. E num jogo cheio de emoções, em Portugal venceu a Croácia 2-1. E no início da madrugada, a Suíça bateu a Argélia por 2-0. O último jogo, aliás, neste horário, né, meia-noite, 1h da manhã, este horário que invade a madrugada, graças a Deus, porque está acabando comigo, não consigo treinar pela manhã de jeito nenhum, em virtude de ficar ligadinho nos jogos da madrugada da Copa do Mundo. E a macaca, hein? Foi ao Ceará ontem enfrentar o Fortaleza, estádio do Castelão, e perdeu por 2-0. A Ponte Amarga aí, 10 jogos sem vencer. Dentro deste período, desta série, 9 derrotas. Virtual rebaixada para a Série C do ano que vem. Penúltima colocada com 8 pontos. Nossa senhora, é muita estatística ruim envolvendo a macaca. E claro, vamos repercutir a derrota de ontem em frente ao Fortaleza. E quem vai falar é o técnico Márcio Zanardi. E no tênis as notícias não são boas também. O russo Roman Safiullin dominou a partida contra João Fonseca, terceira rodada de Wimbledon, e venceu por 3-0, parciais de 6-3, 6-3 e 6-3, triplo 6-3. O brasileiro repete o desempenho do ano passado na grama inglesa, quando caiu na terceira rodada diante de um jogador que veio do Qualifying em 2025. Derrota para o chileno Nicolás Jarry. Fórmula 1 de olho em sua 10ª vitória no circuito de Silverstone. Lewis Hamilton deu um primeiro passo positivo ao liderar com a Ferrari o treino livre do GP da Grã-Bretanha. Hoje pela manhã, a melhor volta do inglês na sessão de 1 minuto 29 segundos, 260 centésimos, o pôs à frente de Andrea Kimi Antonelli da Mercedes e Charles Leclerc, companheiro de Ferrari. O nosso Gabriel Bortoleto, filho do Valmir, ficou em 12º lugar com a Audi. E tem probleminha aí na transferência de Fernando Seabra, hein, Fábio Scheib? Ele não embarcou para o Rio de Janeiro na noite de ontem. Neste momento, permanece em Curitiba. O motivo é um impasse entre Vasco e Coxa Branca pela multa rescisória do treinador. Apesar do acerto entre o clube carioca e o técnico, o clube paranaense endureceu a negociação e avisou que só libera o técnico com o pagamento à vista no Pix, 4 milhões de reais previstos em contrato. Amanhã tem Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa com transmissão CBN, 8h30, hein? 8h30, Guarani e Floresta. O Bugrão vem de 2 jogos fora de casa, perdeu para o Confiança e empatou de uma maneira heróica com o Figueirense, e amanhã é o dia de se distanciar na liderança da Série C e quem sabe já carimbar o passaporte rumo ao quadrangular. E o troca-troca de treinador, a Alemanha anunciou hoje a saída de Julian Nagelsmann, o treinador da Alemanha após a eliminação para o Paraguai na segunda fase da Copa. No mesmo anúncio feito através de uma nota, a Federação Alemã também afirmou que a prioridade é acertar com Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e atual homem forte do projeto Red Bull. Ao meu lado, Fábio Scheib, que também esteve comigo ontem na derrota da Ponte para o Fortaleza, mas traz
o cardápio desta sexta-feira com relação à Copa do Mundo. Fabião, bom dia, boa sexta! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Sexta-feira que vai definir os últimos classificados às oitavas de final. São os 3 jogos restantes aí da fase 16 avos da competição. Às 3 da tarde tem Austrália e Egito em Dallas. O vencedor desse confronto espera pelas 7 horas da noite, que lá em Miami terá Argentina e Cabo Verde. O vencedor de Austrália e Egito enfrenta justamente a Argentina ou Cabo Verde. Acho que o Messi já está garantido nas oitavas de final. E fechando esta sexta-feira de jogos da Copa do Mundo, às 10h30 da noite, nossos vizinhos aqui, nossos irmãos colombianos, encarando Gana, jogo em Kansas City, 10h30 da noite. Portanto, os colombianos tentando a classificação às oitavas de final. Bons jogos desta sexta-feira. Vamos ver esse duelo, Vozinha e Messi. Situação difícil, né, pra 4x0, Carlão. Eu também acho que vou nessa também, 3x0, 4x0. Nossa, seria a maior zebra de todos os tempos, acho das histórias da Copa, né? Acho que a Argentina não vai ter tantos problemas diante da seleção de Cabo Verde. E você, claro, pode participar do nosso CBN Esportes, nos ajude a fazer o programa através do Zap 99186-9070, 99186-9070. E aí, Bugrino, estará amanhã no Brinco de Ouro? O que está achando desta boa campanha que o Guarani faz na Série C? Ponte Pretano tá triste, tá amargurado com a campanha da Macaca na Série B. Os grandes clubes do nosso estado já estão trabalhando para o retorno à Copa Libertadores, Brasileirão, Copa Sul-Americana e, claro, Seleção Brasileira. Domingo tem duelo contra a Noruega pela oitavas de final da Copa do Mundo. E o comando técnico do CBN Esportes é com ele, Valmir Bortoleto. E a moça do stream, ela é brava, ela pega no nosso pé, não pode entrar de crachá no estúdio, isso é um absurdo. Mas ela é competente a beça, é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, um rápido intervalo e daqui a pouco muita resenha aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Quer crescer na carreira e ter melhores resultados no seu negócio? Com a Mastermind Campinas, você desenvolve oratória, liderança e gestão de pessoas na prática. Invista em você e conquiste resultados de verdade. Mastermind Campinas. Acesse mastermindcampinas.com.br. 11h15, sextou, Mário Quintino, as ruas, as avenidas, as estradas, o trânsito na nossa região, Marinho. Fala, Carlão. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Reforçando o alerta que nós trouxemos mais cedo, quem segue na Campinas Mogi encontra um ponto de lentidão para acessar a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, na região do Alphaville, do quilômetro 118 até o quilômetro 114, porque tem um reparo acontecendo em defensas metálicas da rodovia, então
redobre a atenção você que vem em direção da rodovia Dom Pedro, região do Alphaville, utilizando a Campinas Mogi. No sentido contrário, em direção de Jaguariúna e Mogi, aí por enquanto segue sem problemas em toda extensão. Falando também das vias de Campinas, quem segue na Júlio Prestes, região do Taquaral, encontra movimentação maior para acessar a região do Balão do Bela Vista. Armando Salles de Oliveira é um bom caminho na região do Taquaral e também quem segue pela Heitor Penteado, apesar da movimentação maior à altura da Lagoa, para acessar já a região da Júlio Prestes. Carlão. Boa, Marinho. 11:16. Diversifique seu patrimônio com o consórcio Embracon. Sem juros, parcelas planejadas e crédito que acompanha o mercado. Simule em embracon.com.br. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 11:18, Fábio Chaib, vamos dar um alô pra galera neste clima de sextor, pré-jogo da seleção brasileira. O pessoal já se animando, já marcando aquele belo evento no domingo para festejar aí a vitória do Brasil frente à Noruega. WhatsApp 19 99186 9070, Fábio Chaib. Bom dia, o jogo do Brasil vai ser um jogo de muitos gols. A Noruega vai jogar naquele buraco que Marrocos e Japão fizeram. Infelizmente o Haaland vai aproveitar aquele espaço e a Noruega vai ganhar por 3-2, diz aqui o José Carlos de Campinas. Sai fora, Ele Zé. tem a mesma ideia que Valmir Bortoleto, né? Torcendo para a Noruega secador. também. José Carlos de Campinas falando que a Noruega vai vencer. Um abraço para o Wagner de Hortolândia. Qual a chance de Cabo Verde hoje? E que jogo louco foi Portugal e Croácia, realmente. Portugal e Croácia ontem com mais de 10 minutos de acréscimos, né? A Croácia acabou até empatando, mas o juiz ali, o próprio VAR chamou o juiz, né, nesse gol. Adiantou ali, viu também, acusou o impedimento do atacante da Croácia e o gol foi anulado, mas foi realmente um sufoco no final ali, um jogo maluco no final. Um grande abraço pro Wagner. Ele tá perguntando qual a chance de Cabo Verde hoje contra a Argentina. Difícil, né? Difícil. Tudo bem que o futebol ele nos apresenta surpresas em alguns momentos, mas hoje é muito pouco provável que Cabo Verde ofereça resistência para a Argentina. Pode acontecer? Pode, mas não sei, de 0 a 100, sei, acho, dou 20% aí para Cabo Verde. Eu até citei ontem na transmissão com outro exemplo, não era justamente sobre o jogo, mas a chance é mais ou menos a mesma que eu namorar a Paola Oliveira, é isso, Carlão? É nessa proporção, Fábio Chaib. isso A aí. vontade você tem, assim como o Cabo Verde tem a vontade de vencer a Argentina, mas acho difícil. Sabe por quê, Fábio Chaib? A gente toma como exemplo os jogos envolvendo as favoritas, né? Então, França e Suécia. Em algum momento a Suécia ofereceu resistência ali no primeiro tempo, mas faltando aí 5 minutos, a França já marcou o primeiro gol, aí virou um amistoso de luxo. Ontem também, Espanha e Áustria, a Espanha demorou um pouquinho para marcar o primeiro gol, mas a partir da abertura do marcador também virou um amistoso. Você até colocou no nosso grupo, a Áustria não passa do meio campo, né? Então ficou até sem graça. Então eu pego estes jogos, né, envolvendo estas seleções do primeiro escalão contra seleções de um patamar menos favorecido.
e a gente percebe que não teve jogo, né? E eu faço essa comparação. Vamos ver, de repente, Cabo Verde pode aí atrapalhar a vida da Argentina, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Exatamente. Quem está aqui conosco também é o Marco Antônio Carvalho, do Jardim Botafogo, aqui de Campinas. Bom dia, gosto muito dos comentários assertivos e equilibrados de vocês dois. Olha só, Olha aí, uma bela como que é o nome da fera aí? Dupla de sagitarianos, hein? Verdade. É o Marco Antônio Carvalho. É Marco Antônio Freitas Scheibe, vai ver, ele é parente nosso aí. Valeu, obrigado. Vocês poderiam comentar uma pergunta, por favor? Vai. Estou torcendo muito para Portugal. Sim. Não daria para serem escalados juntamente Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos? Lembrando que foi Gonçalo Ramos que marcou o gol decisivo aí da vitória aos 43 do segundo tempo. Fabião, ontem, por razões óbvias, né, nós estávamos trabalhando aqui no jogo Ponte Preta e Fortaleza, eu não consegui assistir o jogo de Portugal, preciso sentar e me atentar, mesmo que seja aí os melhores momentos dessa partida, porque é uma partida importante, uma partida que envolveu muita polêmica, né? Mas muita gente nas redes sociais, alguns comentaristas criticando o Cristiano Ronaldo, a atuação do Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que ele é importante ainda para a seleção de Portugal, mas a gente vê que ele tá com o freio de mão puxado, não por questão dele, né? Ele tem o físico invejável ali também, mas o futebol hoje em dia é muito rápido, né? Muito físico também. E os jogadores que Portugal tem muita opção, né? Tem o próprio Pedro Neto, o João Félix também, muitos jogadores à frente. O Gonçalo Ramos também entrou, acabou marcando o gol, mas eu acho que jogar os dois teria que tirar um dos meio-campistas também, vai tirar o Vitinha, não tem como. João Neves. E outra, né, gente? O tempo ele é implacável. Né? O Cristiano Ronaldo é algo histórico, um dos maiores jogadores de todos os tempos, uma força incrível, mas 41 anos não é para qualquer um, né? Então é difícil estar no mesmo nível que a seleção, do que os outros companheiros de seleção portuguesa. E todo mundo faz essa comparação, a gente tem que fazer também, né? Messi com Cristiano Ronaldo, a Argentina joga em função do Messi, mas todos ali sabem que o Messi, quando pega a bola, eles tocam a bola para ele também, acaba decidindo, não é diferente do Cristiano Ronaldo, mas esse esquema da Argentina já está há muito tempo, né? Desde a Copa passada. Eles jogam pelo Messi. Jogam por função do Messi e o Cristiano Ronaldo está se adaptando a ser um centroavante hoje em dia. O centroavante é um cara que não era antigamente. É um cara de definição. Eis que surge ele tomando aqui um magrinho, belo café, cara. De verde, magrinho, acabou de fazer o jogging matinal. Eliel Almeida, presente aqui no nosso CBN Esportes. Ontem foi o último jogo da madrugada, Eliel. Então agora eu vou conseguir treinar pela manhã, mas estes jogos pré-madrugada, eles estão me matando. Bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, Fábio Chaves. Cara, eu tô com uma saudade de falar no ar. A gente quase não falou essa semana. Meia horinha, né? Nossa, meia horinha e olha que é muito tempo pra nós, né? Mas enfim. É um perigo. É um perigo. Mas eu tava acompanhando os jogos também, mas eu dormi no jogo da Suíça contra a Argélia, mas a Suíça tava ganhando, né? 2-0 já classificou. Tranquila. Agora, eu posso falar um negócio pra vocês? A polêmica do dia é o gol do Portugal lá, né? Da Croácia. Tá todo mundo comentando. E eu tô pra dizer pra vocês que eu acho que não pegou não, hein? Então. A FIFA vai ter que trazer uma imagem aí, porque... Mas o croata disse que ele sentiu raspando no cabelo dele, ele acabou... cabelo faz parte do corpo, então pegou, né? Mas o juiz também quis arrumar confusão, o juiz também. Não, e aquele tempo de acréscimo, gente, 19 minutos, cara. Que isso? Foi nas Olimpíadas ou foi no Copa Mundial de Clubes? Copa do Mundo. Copa do Mundo. Aqueles acréscimos malucos. Então, foi no Mundial de Clubes. Não, Copa do Mundo de Clubes, não foi? Do Catar. Do Catar também, mas 15, no Mundial de Clubes também. Tá louco. Mas o que eu achei interessante desse jogo de Portugal é que, assim, infelizmente a gente presenciou a última geração croata, né? Sim. Pulisic, Modric, infelizmente todos esses caras não estarão em 2030, né? Não. A gente torce para que sim, mas a gente sabe que o futebol hoje em dia ele é muito físico e os caras não vão jogar. A gente tava falando justamente disso do Cristiano Ronaldo. A gente sabe que ele é um mito, que ele é algo ele tá com um belo gogó, hein, velho? 41, um grande belo, gogó do homem. Um belo gogó. Mas o tempo é implacável. Ele tem 41 anos. Ele não consegue, você vê que ele não consegue nível de marcar. Copa do Mundo é muito difícil. E assim, eu me lembro de uma certa passagem que Vanderlei Luxemburgo me tira Zidane e Ronaldinho do jogo, né? Ronaldo Fenômeno. E ontem a gente, Cristiano Ronaldo vai sair, porque você espera que o cara decisivo continue. Só que não tinha mais como acompanhar, né? O Modric ainda é uma exceção, aqueles caras fora da curva. Mas o Croácia não tem tanta opção também que nem tem Portugal. Exato. Né? O cara que entrou no lugar do Ronaldo fez o gol, né? Gonçalo Ramos. E agora sim também, né? O croata.
2 zagueiros, os 2 marcando o corpo, ninguém foi na bola. O português sozinho cabeceou e fez o gol. O Eliel falou da geração do croata aí que larga o futebol, entre aspas, né? Deixa o futebol, se aposenta pro futebol, com uma semifinal de... Final e semifinal, então, exatamente, semifinal Eles no foram Catar. finalistas em 18, né? 18 Vice-campeão contra a França 18 e terceiro colocado no Mundial de 2022 no Catar. É, fantástico, realmente. Uma geração... Essa geração croata. O Modric joga, é bonito demais, né? Diferente dos bélgicos, né? Que sempre prometeram e não entregaram nada, né? Só tiraram no Brasil, né? Frases fortes hoje de Rafael Pio na redação. Falou que a Bélgica é uma seleção água de salsicha. Foi muito forte esse comentário. Vai perder para os Estados Unidos. A seleção água de salsicha dessa Copa, na minha visão, é a Inglaterra. Que Inglaterra está no nosso caminho. Sempre foi isso. A Inglaterra sempre foi isso. Tem aquele título mundial de 66, mas os fracassos que ela acumula durante eu acho que não passa do México. A gente já comentou isso. Acho que complicado lá. Estádio Azteca, lotado. E o técnico da Inglaterra, o Tuchel, já está reclamando bastante da altitude, que são 2.600 metros de altitude no México. Quando você começa a reclamar antes do jogo, já é sinal de que você já entregou os pontos. Fora o climinha de Libertadores. Né? Os caras fazendo pressão, tacando foguetório na frente do hotel, fazendo todo aquele esquema. Até jornalista apanhou lá, ele. Equatoriano. A imprensa equatoriana teve problema. E teve vídeos aí rolando dos torcedores também sendo hostilizados no estádio, né? Recebendo copada de cerveja nas costas, enfim. Aquele suco de América do Sul, de América Latina que a gente tem também, né? Lembrando que o México jogou Libertadores até pouco tempo, sim, né? Sim. Tigres. Teve time vice-campeão contra o Cruz Boca Juniors e Cruz Azul. Acho que o Inter também venceu. O Inter foi eliminado pelo Chivas, que tinha justamente o Rafael Sobis. Então os mexicanos têm história 2015. Assim, também na Copa. Qual que é a agenda de hoje, Carlão? O que tem de Copa hoje? Vamos lá, vai, Fábio Charles, você que é o homem da Copa. Ele às 15h, o clássico entre Austrália e Egito, Nossa, lá só se fala em outra coisa. Em lá Dallas. O vencedor deste confronto espera, né, na verdade, às 7h da noite, porque lá em Miami teremos Argentina e Cabo Verde. Esse é 7h, sexta-feira. Eu nunca torci tanto pra Cabo Verde assim. Eu falei aqui mais cedo, a mesma coisa que eu namorar a Paola Oliveira aqui, essa chance de Cabo Verde de ganhar da Argentina, cara. Cara, mas assim, aí eu vou te fazer inverter a pergunta. Se Cabo Verde passar, é sinal que você tem chance com a Paola Oliveira? Eu vou no Projac hoje. Ela tá na Globo ainda? Nem sei se ela tá na Globo ainda. Não, mas aí você foi longe demais, entendeu? Porque Cabo Verde, naquelas acidentes do futebol, pode passar. Agora, você e a Paola Oliveira é impensável. Impensável. Nós for uma sósia, mas tudo bem, tá valendo. Você foi longe demais. Não tem a menor condição. Mira um pouquinho mais baixo. Tá bom. E às 10h30 da noite, fechando essa série de 16 avos de competição, nossos vizinhos estão jogando muita bola aqui. A Colômbia enfrenta Gana, jogo vai ser legal, bem corrido. Gana tem um bom time também, Colômbia também. 9 da noite? 10h30. Colômbia e Gana. Melhor do que a Austrália e Egito, né? Já dá pra acompanhar. Então esse é o cardápio fechando já, né? Essa fase. Amanhã já começa a oitava. Amanhã já tem Canadá e Marrocos. Jogo às 2h da tarde. Marrocos vai chegar. E tem a França era o jogo que também. Se fosse o Brasil tivesse ficado em segundo, ele tava aí, ó. Então... Tava aí contra o Canadá. E aí depois o caminho de Marrocos. Era melhor, na verdade, ia pegar a Holanda, né, antes, né? Mas... verdade. Mas passaria. Mas eu acho que passaria, viu? A Holanda tá... E depois amanhã também na Filadélfia, às 6h da noite, os paraguaios vão cometer o crime contra a França, hein, Eliel? Nossa, seria lindo, hein? Cara, seria você lindo, demais, lindo. Você cai demais. Mas acho que vai ser... É muito difícil também. Nossa, amanhã eu uso até a camisa do Palmeiras pra torcer pro Paraguai. Imagina a retranca que o Alfaro vai fazer amanhã, vai tentar fazer. Ô, Chaibe, com 10 minutos de jogo, o Gomes já vai dar uma no Mbappé só pra ele se situar. Só pra ele falar, peraí. Pode dar no Mbappé, que tem o Dembélé, que tem... Tá louco. Depois o Olise. O Thiago Leifert tá narrando Olise, né? Olise? É. Não. Não tô na França, tô no Brasil, pô. É Olise. Olise. Marrento, hein? Joga demais. Joga demais. Aquela meia bicicleta, aquele voleio. Nossa, aquilo lá foi lindo. Essa coisa maravilhosa, tá louco. E é isso. Daí no domingo tem o Brasilzão, Brasilzão, hein? E Mbappé. E domingão a gente vai fazer a festa pra cima da É só o Brasil no domingo? Não, tem também México e Inglaterra. Jogo depois do Brasil. Agora são 2 jogos. É jogo pra gente ficar de olho, né? Porque o vencedor daí é o próximo jogo do Brasil. Ou vai ver esse jogo feliz, ou vai ver triste. Não, vamos ver. Preferimos ver feliz. Não, o Brasil passa. Vamos ganhar. Não tenho dúvida. Já saiu aí, Palmeiras? Já tô falando demais, não aguento mais. 11h30, já vamos pro repórter CBN. Aí na volta temos o Leonardo Dai.
Aliás, o Dai vai falar sobre o calor, hein? Isso pode atrapalhar realmente o duelo, a qualidade do jogo entre Brasil e Noruega. O Leonardo Dai vai falar do calor que está fazendo lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. A previsão é de 39 graus na hora do Então, jogo. cara, e a sensação térmica? Meu Deus do céu. E já vamos falar também da derrota da Ponte em Fortaleza e a preparação do Guarani para este jogo, que vale classificação, né? Vale classificação antecipada aí à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. CBN Esportes Campinas. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A seleção brasileira faz daqui a pouco o segundo treino para o jogo de domingo contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O início das atividades está previsto para o meio-dia pelo horário de Brasília. A principal dúvida continua sendo o substituto de Lucas Paquetá, que se machucou no duelo contra o Japão. Hoje, a Austrália enfrenta o Egito às 3 da tarde, a Argentina pega Cabo Verde às 7 da noite e Colômbia e Gana entram em campo às 10h30. A mulher suspeita da morte de um casal de idosos em Belo Horizonte passará por audiência de custódia à tarde. A Polícia Civil encontrou uma alta dosagem de ansiolítico no corpo das vítimas. A substância é um calmante que atua no sistema nervoso central para aliviar sintomas de ansiedade, tensão e insônia. Os investigadores identificaram a placa do carro usado pela diarista depois do crime e o proprietário do veículo. Os policiais pediram informações a plataformas de transporte por aplicativo para esclarecer a participação do motorista na fuga da mulher. E a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a Dataprev, publicou hoje o edital de um novo concurso público. Ao todo, são mais de 1.800 vagas e salários de até R$ 10.600. As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior em áreas como arquitetura, administração, tecnologia da informação, engenharia, direito, ciências contábeis e comunicação social. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 6 de julho e 6 de agosto pelo site da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora do processo. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 34 minutos, vamos já com seleção brasileira. O Endrick falou ontem, tá aí cheio de expectativa para que ele possa ser um titular da seleção brasileira. Já é um cara importante. Na coletiva ele falou sobre essa possível titularidade e também falou do convívio com os jogadores, com o Neymar, com os atletas mais veteranos também. Fala, garoto prodígio ou menino prodígio. Fala, Endrick! Estou muito agradecido de estar aqui. Para mim já é uma vitória tá com esse grupo, tá na seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. E eu acho que tem 26 jogadores aqui que estão loucos para jogar, estão loucos para ajudar a seleção e todos estão preparados. Eu também tô muito preparado para esse momento, porque se os 26 que estão aqui não tivessem preparado, não estar aqui. Então todos aqui estão esperando a oportunidade.
Eu vou esperar em Deus, esperar no Mister. O Mister vai fazer a melhor coisa para a equipe e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo e poder passar de fase. E não, eu tenho uma relação muito boa com o Ney. Ali a gente pode ficar brincando depois dos treinos, jogando carta ali, a gente fica trocando resenha. Em uma folga eu pude estar com ele também, a gente pôde conversar, ele pôde falar comigo. E é muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães da seleção, não só o Ney, mas como o Marquinhos, o Casão, o Alisson. Estar com esses jogadores perto, pegar experiência com eles, para mim é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que eu que já estou um pouco de tempo assim no futebol, sempre fiz. Com o Gustavo Gomes no Palmeiras, sempre perguntava para ele o que ele achava, o que eu poderia fazer, porque estar de pessoas inteligentes, pessoas que entendem do futebol, você procura saber mais disso, é muito bom. E não está sendo diferente com o Ney, eu converso com ele ali nos jogos e a gente senta lado a lado ali também quando está no banco. Então, vou tentar extrair o máximo do Ney para poder colocar isso na minha carreira, porque tem muito tempo pela frente ainda. Tá aí o menino Endrick, esperança do Brasil, esperança de gols pro jogo contra a Noruega, pra sequência da Copa do Mundo. Ele que disse que tá curtindo aí a Copa, conversando, extraindo o máximo desses jogadores veteranos. Falou até do nosso Verdão, Fábio Scheibe, citando aí o convívio com Gustavo Gomes. Endrick! É uma das opções, né, de Carlo Ancelotti aí, que não definiu ainda o substituto do Paquetá. Ele, o próprio Danilo Santos também, né, que tem uma opção um pouco mais retraída aí da seleção brasileira, com 3 jogadores no meio. O Endrick entrando pode ser uma alternativa aí, o Carlo Ancelotti recuaria um pouco o Matheus Cunha e ficaria o ataque com Ryan, Endrick e Vini Júnior, um ataque poderoso ali também, de muita velocidade, poderia ser interessante para o Brasil, mas o Carlo Ancelotti está trabalhando, tem hoje e amanhã aí para definir a equipe e não se surpreenda também se Martinelli entrar também, né? O Martinelli que fez o gol, tá com moral, tem muita confiança do treinador. A entrada do Martinelli também poderia ser uma opção, com o Matheus Cunha jogando mais como um central ali, né? Como camisa 10 realmente, né, Carlão? Qual seria a sua opção para a substituição de Paquetá? Eu acho que eu seria mais conservador. Eu iria com o Danilo Santos, até para preencher o meio campo. O Danilo não tem a criatividade do Paquetá, mas é um cara de força, é um cara que tem marcado gols. Eu iria com o Danilo Santos, eu deixaria aí o Martinelli, mesmo vivendo um momento de confiança, de stand-by, o próprio Endrick. Acho que vai Danilo, viu, Fabião? Pelo jeitão acho que vai Danilo aí, também. Eu acho que vai Danilo Santos. Permanecendo no assunto seleção brasileira, Leonardo Dai é o cara da CBN que está lá cobrindo o dia a dia da nossa seleção. Ele fala sobre o calor que pode impactar realmente o jogo do Brasil contra a Noruega. Não é, Dai? Muito calor! Sim, Nova Jersey, Nova York e outras regiões. Ontem em Nova York houve uma marca simbólica, digamos assim, que foi a temperatura ultrapassando 100 graus Fahrenheit, né, que é a escala que eles usam aqui, o que dá próximo dos 40 graus na nossa escala de graus Celsius. Aqui em Morristown, onde treina a seleção brasileira, a temperatura ontem na hora do treino da seleção era de 36 graus e a sensação térmica ultrapassando os 40 graus. Então essa é uma questão para a preparação do jogo, evidentemente, mas já é uma questão também pro jogo de domingo. E lembrando que a final da Copa do Mundo vai ser 2 semanas depois desse jogo entre Brasil e Noruega, né, 2 domingos depois, também no MetLife Stadium, né, no mesmo lugar e até 1 hora mais cedo. Então a gente pode ter aí a final da Copa também, né, se essa onda de calor se prolongar, também afetando a final da Copa do Mundo. A última previsão da meteorologia é de que no domingo vai estar calor, mas um pouco menos calor do que ao longo da semana, né? Hoje e amanhã a seleção deve treinar numa temperatura muito semelhante, num calor muito parecido. Domingo a temperatura deve diminuir um pouquinho. Ao mesmo tempo, aumenta a possibilidade de chuva. E aí, aumentando a possibilidade de chuva, aumenta a possibilidade de raio. Aumentando a possibilidade de raio, aumenta a possibilidade de que o jogo seja interrompido ou que o começo seja adiado em função dos alertas climáticos que nós já conhecemos nos Estados Unidos. Então, Brasil e Noruega se preparam e a meteorologia vai sendo acompanhada também de perto para a gente saber qual vai ser o impacto do calor e da chuva nesse jogo. Tá aí Leonardo Dai falando sobre o calor, né? Isso que pode impactar. O pessoal fala, mas no Brasil é calor, mas os nossos jogadores não jogam no Brasil, né?
A Noruega também vai sentir a mesma coisa, viu, Carlão? Eu acho que vai ser. Eu acho que ainda mais, né? Vai atrapalhar a vida das duas equipes. Eu lembro, em 94 foi um sofrimento danado, né? Muito calor realmente nesta época nos Estados Unidos, e isso realmente pode atrapalhar o desempenho das duas equipes, né? Logicamente, amanhã Brasil, e amanhã não, no domingo Brasil e Noruega. Leonardo Dait fazendo sucesso lá nos Estados Unidos, hein, Carlão? Cara muito competente também, trazendo boas em informações. Carnaval, cara. O Dai, se ele juntar num debate com o Guarizo sobre Marquês de Sapucaí, meu Deus do céu. Os dois, eles manjam muito. Mas esse jogo, então, previsão de 39 graus na hora do jogo, aí sim valeria a parada para hidratação, diferentemente de outros jogos, né, que estão sendo realizados à noite muitas vezes, que está sendo mais um conceito publicitário, né, de propaganda do que propriamente a hidratação, mas esse jogo vai ser complicado. Até o ritmo do jogo muda, né, Carlão? O primeiro tempo, né? O primeiro tempo normalmente... Os dois times vão acabar sendo um pouco mais retraídos, um pouco mais dinâmicos, assim, tranquilos, né? Até os jogos aqui no Brasil mesmo, claro, guardadas as devidas proporções, mas os jogos diante de um forte calor, normalmente o primeiro tempo ele é mais estudado, ele é mais vagaroso, né? Porque ninguém é de ferro, né, cara? 40 graus na moleira não é fácil, não. Aí no segundo tempo, conforme o jogo vai se desenrolando, a partida vai se soltando, quem tem a necessidade do resultado já vai se expor um pouquinho mais. Mas normalmente, primeiro tempo em jogo de calor é mais um jogo de estudos mesmo. E essa questão, né? A questão que fica justamente os aprendizados do jogo contra o Japão, né? Porque se der vacilo, como deu no primeiro tempo contra o Japão, a Noruega pode ser mais complicada. Lembrando que a Noruega fez a melhor campanha entre todas as europeias nas eliminatórias europeias, né? Eliminatórias da Europa. Acabou se classificando com o melhor ataque da competição. É verdade, são divididos em grupos lá, como em outros continentes também, mas divididos em grupos. A Noruega fez uma ótima campanha, classificou como o melhor ataque da competição. Se quiser, tem mais participação jogo de erro aqui, zero. Carlão? Dá um rolê com a galera aí pra gente ter um intervalinho ou já vamos pra Guarani, Valmirzinho? Vamos pro intervalo? Então dá um rolê com a galera, a gente vai pro intervalo. O Thiago tá falando, estádio é climatizado. Sim, é climatizado, mas é aberto, né? Eu estive lá no MetLife também, no ano passado, justamente nessa época também, no Mundial de Clubes também. O calor é gigante, as arquibancadas, quem fica na arquibancada ali sofreu bastante, até acabou uma hora a água ali, a gente tinha que correr para comprar água, foi aquela confusão, mas é muito quente realmente. Bom dia, rapaziada da CBN, com a abertura da janela tem como defenestrar o Eberlin e o fantoche torrano. Edson de Campinas, o pessoal tá na bronca, daqui a pouco a gente fala da macaca aqui no CBN Esportes. Um abraço pro amigo JP de Moraes. Eu perguntei pra Paola Oliveira se ela quer me namorar, ela me disse que eu tenho uma chance em 1 milhão. Grande final de semana para nós, com vitória do Bugrão e do Brasilzão. JP de Moraes aqui tá tentando também um approach aí na Paola de Oliveira, viu, Carlão? Difícil. Bom dia, o Brasil empata no tempo normal 1-1 e ganha na prorrogação. 1-0, diz aqui o amigo Janildo com a 40 gente. 40 graus na cabeça. Bom dia, Carlão. Opa, bom dia. Ou não, Cabo Verde já tem. O jogo ainda não terminou. Será? Diz Luiz Rosa aqui. O pessoal tá querendo acreditar, né, no Cabo Verde aqui. E para fechar esse giro, bom dia, Carlão, bom dia, Chaib. O problema é que a gente quer espetáculo. Importante é ganhar, nem que seja de 0-0. Mas espetáculo não tem mais. Não temos o melhor time, mas vejo todos comprometidos. É o grande Roberto de Americana. Boa, Roberto, vamos lá. Tá conosco aqui, viu, Carlão? Tá certo. Então no domingão que o Brasil tenha boa sorte diante da Noruega. 11h44, um rápido intervalo e na volta tudo sobre Guarani contra o Floresta e a repercussão de mais uma derrota da Macaca na Série B. Casa Bela Parque Alphaville. Casas de 137 a 177 metros quadrados com 3 suítes. Na compra da sua casa, você ganha 2 anos de locação de um carro híbrido. Acesse casabelaparquealphaville.com.br. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
Tempos sombrios pro vôlei masculino, pra seleção masculina de vôlei. As 3 derrotas na segunda etapa da VNL fizeram o Brasil cair bastante no ranking mundial. O time dirigido por Bernardinho iniciou a última semana na 3ª colocação e agora ocupa a 6ª. Estados Unidos, Japão, Eslovênia ultrapassaram o time verde e amarelo na lista atualizada pela Federação Internacional de Voleibol. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Atenção, começou o Super Liquida Iga Atacado com ofertas imperdíveis. Confira. Arroz Dona Zezé tipo 1, 5 quilos, R$12,98. Feijão carioca grão de campo 1 quilo, R$7,98. Óleo de soja lisa PET 900 ml, R$6,69. Pão de forma Balduco tradicional 390 gramas, R$3,49. Passe hoje mesmo no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 5 de julho ou enquanto durarem os estoques. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h47, eu tenho um recado legal aqui para você, ouvinte CBN. Olha só, hein? Os jogos estão movimentando torcedores do mundo todo e com tantos países participantes, o segundo episódio do Na Torcida com Pague Menos resolveu testar os conhecimentos de geografia da galera. Desta vez o Zé Neves foi até a loja do Pague Menos em Valinhos para descobrir o quanto os clientes sabem sobre os países que estão disputando o maior torneio de futebol do mundo. Perguntas sobre continentes, capitais, idiomas e, claro, respostas que renderam boas risadas. Mas fica a pergunta, você mandaria bem nesse desafio? Ou ia descobrir agora que faltou prestar mais atenção nas aulas de geografia? Quer conferir como os torcedores se saíram? Então acompanhe mais um episódio do Na Torcida com Pague Menos apresentado por Zé Neves no Instagram do A Cidade On. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Fábio Scheib, amanhã, 8h30, abertura da jornada CBN a partir das 8, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Floresta. É a chance aí do Guarani voltar a vencer e praticamente selar a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Fabião. Depois de 2 jogos fora de casa, né, o Guarani acabou somando 1 ponto nessas 2 partidas, o empate contra o Figueirense, né, diante das circunstâncias ali acabou sendo bom o empate, né, jogava com 10 jogadores por um tempo inteiro, foi buscar um empate que trouxe mais confiança para o grupo. O Guarani buscando essa vitória não pode deixar passar amanhã, né, um concorrente aí também que busca o G8 da competição, Floresta acho que fecha o G8, está na 8ª colocação, enfrenta o Guarani enfrentando um time que vai tentar também somar pontos aqui em Campinas, mas o Guarani, pelo time que tem, né, pela campanha que está fazendo, tem tudo aí para somar 3 pontos e dar um passo importante rumo ao objetivo primeiro, né, que é essa classificação, e depois pensar no quadrangular final. O Guarani que deve manter o Luca à frente, né? O Maranhão mesmo voltando, acho que não vai ganhar chance. É porque o que aconteceu, a coerência manda o Maranhão permanecer, né? O Luca teve a oportunidade contra o Figueirense, porém a expulsão do Rafael Rodrigues atrapalhou o planejamento. O Luca até ficou meio bravo com a situação, né? Não bravo com o técnico Hélio Cizenando, todo jogador fica chateado e o Luca tinha a oportunidade, fazia até um bom jogo. Contra o jogo que eu trabalhei no Brinco, em que ele sofre o pênalti. Foi com o Caxias. Contra o Caxias, verdade. Contra o Caxias ele sofre o pênalti, ou seja, já está ali, né, preparado para assumir uma titularidade, mas o Maranhão, no entender do Hélio Cizenando, é o cara que está um pouco à frente na fila, mas é uma dúvida, né? O Maranhão volta, o Luca está à disposição, eu acho que esse probleminha, essa dor de cabeça boa que o Hélio Cizenando tem. Nathan Melo fica à disposição, ele foi expulso contra o Confiança, cumpriu diante do Figueirense e retorna. É um jogador que deve ficar no banco de reservas, mas é um 12º jogador ali para o técnico Hélio Cizenando. A expectativa é com relação à recuperação do Jonathan Costa, se ele voltar
ainda mais no lugar do Rafael, né? Seria importante para fazer a dupla com o Maurício Antônio. O Guarani, quando tem esses jogadores no sistema defensivo, ele se encorpa bastante. O Donato não tem chance, você acha? Pode ser, pode ser. Eu acho que o Jonathan, claro, se ele estiver recuperado, ele vai jogar. Caso contrário, aí o Donatão permanece junto com o Maurício Antônio. Emerson entrou contra o Figueirense, numa posição diferente, né? Do lado esquerdo, mas na segunda linha, participou do gol. É um cara que, no meu entender, ele tem que ser titular. Se estiver na ponta dos cascos, se estiver bem fisicamente, ele retorna no lugar do Renan. E Nayan fez o gol, deve permanecer como titular, ou seja, o Guarani com uma base bastante consistente para fazer um bom jogo diante do Floresta, assumir a responsabilidade da partida, né, ser o protagonista para beliscar aí mais 3 pontos e praticamente sacramentar, né, porque o 8º colocado, que é justamente o Floresta, tem 18 pontos. O Guarani com 22, uma vitória iria a 25, eu acho que dificilmente corre algum risco, né? Os matemáticos dizem que é 28 pontos. Não, acho que não. Acho que com 25, 26 já sacramenta. Evidentemente que o Guarani vai chegar a esta pontuação, mas eu acho que o quanto antes chegar, melhor até para o Hélio Cizenando poder realizar poder fazer observações, poder ajustar ainda mais esse time do Guarani, já com a classificação garantida e de preferência na primeira colocação, porque a gente sabe a importância de definir em casa o jogo derradeiro do quadrangular. Restando mais 6 rodadas da final dessa fase, o Guarani tem justamente o Floresta em casa, depois visita o Paysandu fora de casa, volta a jogar no Brinco de Ouro contra a Inter de Limeira, depois enfrenta o Anápolis fora de casa, pela 17ª rodada recebe o Ipiranga em Campinas, 18ª vai até a Paraíba enfrentar o Botafogo e fecha este primeiro turno, né, o turno de classificação, encarando o Brusque, justamente o Brusque, aí podendo ser até um duelo para decidir a primeira colocação, jogo, hein, Carlão? No brinco de Ouro, né? Jogo bom no marcado brinco. Não foi desmembrada a tabela ainda, mas inicialmente para 30 de agosto. O Guarani tem tudo para fechar na primeira colocação, hein, gente? É focar, é realmente assumir esta responsabilidade, porque tem time, tem qualidade, a torcida apoia. Eu vejo o Guarani com boas possibilidades de terminar esta fase na primeira colocação e ter a vantagem de poder definir em casa os jogos mais importantes dentro da Série C, no quadrangular, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí. 11h53, vamos subir a avenida, vamos falar sobre a Ponte Preta, perdeu ontem para o Fortaleza por 2-0, a Ponte até teve um bom primeiro tempo razoável de enfrentamento, de encarar a partida, mas aí chega no segundo tempo, quando precisa de substituição, quando precisa da questão física, a Ponte está muito defasada em relação aos adversários e acabou cedendo o resultado para o Fortaleza, amarga aí a penúltima colocação. São 10 jogos sem vitória e nesse período, nesta série aí, bem amarga, 9 derrotas, esta é a situação da Ponte Preta. E quem falou foi o técnico Márcio Zanardi sobre o desempenho da Macaca no duelo de ontem no Castelão. Fizemos aí um primeiro tempo mais sólido, né? Fizemos um primeiro tempo aí ocupando bem os espaços, defendendo bem, saindo em transição. Ajustando um pouquinho ali, a gente sabia que eles tinham 2 jogadores flutuando muito pelas costas e a ideia era isso. E o nosso combinado era passar o primeiro tempo ali sem tomar gols, para a gente poder ter uma transição e terminar em finalização. A gente teve 2 bolas no primeiro tempo e a gente não foi cirúrgico. O time dele já estava nervoso. Voltamos bem no segundo tempo ali, mas com o gol que nós tomamos ali, que a gente sabe que foi um erro de posicionamento, precisamos corrigir mais. Eles fizeram muito bem no primeiro tempo, mas o atacante deles acabou entrando no meio dos nossos zagueiros, aí o Palácio não conseguiu acompanhar e aí atrapalhou um pouquinho. No segundo tempo ali, depois disso, a gente teve mais posse, a gente conseguiu controlar, e o Mailton numa felicidade, Guilherme numa infelicidade ali também, tomamos o segundo gol. Então, desorganizou um pouco, acabei tirando um zagueiro, a gente começou a agredir um pouco mais, tivemos chance com o Tavares, chance com o Elvis, mas futebol a gente tem que ser cirúrgico e saber competir e finalizar bem. Então, assim, saio daqui com o sentimento que a gente fez um jogo digno. Talvez a gente tenha feito o primeiro tempo o melhor jogo da Ponte nessa Série B, mas não é suficiente, né? Então não adianta fazer um jogo digno
e a gente não vencer. Então a gente precisa pontuar, a gente precisa vencer, o torcedor quer vitória e tenho certeza que a vitória vai aparecer, então a gente tem que continuar trabalhando com os pés no chão, com o que a gente tem e ter humildade e acreditar bastante no campo e no trabalho. O que eu concordo com o Zanardi que foi um jogo digno, né? Acho que falar de resultado para a Ponte hoje é algo utópico. No primeiro tempo, realmente, a Macaca teve algumas oportunidades, né? Se utilizando do contragolpe, se utilizando do jogo de transição. No segundo tempo, teve essa chance com o Diego Tavares, poderia ter definido melhor a jogada. No gol do Miritello, acho que faltou realmente o colar ali, né? O Palácios chegar junto, o Palácios grandalhão, uma barbaridade. Podia ter chegado ali no corpo a corpo com o atacante do Fortaleza, isso não aconteceu, cabeceou praticamente livre, sem possibilidades de defesa para o Guilherme Viana. E o segundo gol, já aos 39 minutos, um chute, né? O Mailton tem como principal jogada este arremate de longa distância, né? Tem essa qualidade que é o chute. Aquele chute folha seca, né? Virtude, folha seca, mas o Guilherme falhou. Né? Evidentemente o Guilherme falhou. Poderia ter feito, né, tomado uma decisão melhor, eu nem sou goleiro, mas poderia ir com o braço mais firme, poderia ter... Ele tentou socar a bola, foi um lance estranho. Faz parte da vida de qualquer goleiro. Sim. O Guilherme está começando, dando aí um bom recado, né? No jogo contra o Atlético perdeu, mas não foi culpa dele. Ontem ele toma o segundo gol numa falha, mas havia salvado a Ponte. Fez uma defesaça antes, ali no duelo chute super da interessante. Entrada da área ali também. Ele travou um duelo legal com o Miritello, né? O Miritello acabou fazendo um gol de cabeça, mas o Guilherme fez boas defesas também. Falhou, faz parte, eu acho que é cabeça erguida para ele, que é um ativo da Ponte, é um jogador que está tendo aí esta oportunidade. Mas de competitividade, eu acho que foi mais o primeiro tempo mesmo, né, Fabiano? Que a Ponte ofereceu uma certa resistência, criou alguma oportunidade, mas no segundo tempo, quando precisa da parte física, quando precisa do banco de reservas, a Ponte está muito defasada em relação aos adversários. Né? No esquema até que a gente até ficou um pouco confuso antes da partida, acabou dando certo, né? Ele jogando com muitos jogadores de defesa ali, mas acabou liberando um pouco o Danilo Barcelos, também tinha o Porfírio, fazendo mais um esquema 3-5-2. A Ponte deu um alento à torcida nos primeiros 25, 30 minutos ali, foi para cima do Fortaleza. Parecia que até conquistar um gol, né, fazer um gol de vantagem ali e até abriu o placar, mas acabou não sendo. O primeiro tempo a Ponte poderia ter saído da primeira etapa com um resultado melhor, mas na segunda etapa o forte calor e esses desgastes dos jogadores, a pouca opção de banco de reserva também, aliado ao gramado muito pesado e também ao mesmo tempo escorregadio lá no Castelão, a Ponte acabou fazendo aquilo que tem feito nos últimos jogos, né? Ainda não balançou as redes na era Márcio Zanardi e agora, na semana que vem, busca essa vitória aí para tirar a Ponte dessa série negativa que tanto incomoda, né? São 10 jogos, como você disse, Carlão. 9 derrotas e um empate. A última vitória da Ponte foi no dia 24 de abril, justamente contra uma equipe que faz até pior campanha que ela nesta Série B, o América, que é o lanterna na competição. A Ponte é a vice-lanterna, mas a Ponte buscando essa vitória aí, que seria a terceira apenas na Série B, hein, Carlão? Fabião, acho que o rebaixamento é inevitável, né? Agora é jogar pela dignidade, vai ser difícil ganhar jogo, né? Nesse panorama que a Ponte Preta vive, vai ser difícil ganhar jogo. Vamos ver, terminar esse campeonato, né? Essa agonia para o torcedor ponte-pretano e ver qual é que vai ser o futuro, né? Me parece um futuro sombrio, um futuro tenebroso. A maneira como a Ponte está sendo gerida, acho difícil também esse pessoal sair, né? Eles arquitetaram muito bem, é muito complicado tirar Torrano, tirar Marco Eberlin, tirar esse conselho deliberativo omisso, uma barbaridade. Eu acho que o torcedor ele vai ter que ter muito estômago para aguentar, muita paciência, muita resiliência para suportar tudo que tem suportado até aqui, porque tá difícil, né? O próprio Márcio Zanardi agora já mudou o discurso, tivemos um jogo digno, então é aquela coisa, perdeu, mas perdeu de pé, né? Então já há um conformismo. O profissional chega com aquela vontade, mas aí durante jeito, o dia a dia, ele vê realmente a situação que está acontecendo, o cara não tem para onde correr. E o jogo em si, Fabião, eu acho que o jogo em si, eu creio, eu não sou jogador, mas eu creio que até não entra muito na cabeça do atleta, os salários e tal, porque ontem a Ponte até jogou, foi no limite dela, né? Elvis correu, Danilão correu, né? O Guilherme lutou, fez boas defesas.
Mas aí quando chega a hora, por exemplo, que precisa preparação, do pulmão, né? preparação física, a gente sabe que a Ponte não está treinando legal, né? Com tantos problemas. Não concentra muitas vezes. Não concentra, não tem um banco de reservas à altura do time titular, né? O time titular já é fraco, imagine o reserva. Então fica difícil. Então é esperar aí essa agonia de 2026 acabar. Eu acho que o rebaixamento é praticamente inevitável. E ver o que vai ser desta entidade. Eu estou prevendo aí um futuro muito triste, um futuro muito sombrio com relação à Ponte Preta. Antes de terminar o programa aqui, falando que o Potker está de saída da Ponte Preta, né? Potker ontem, a Ponte alegou problemas físicos, mas a gente sabe nos bastidores que ele vai pedir a rescisão contratual, não está nada satisfeito com a situação. Depois daquela entrevista que ele deu também, não há mais clima para o Potker ficar na macaca. Infelizmente, mais um jogador deixando a Ponte Preta. E saindo um pouco da questão da Ponte, falando do Fortaleza que a gente sabe que enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, sim, divulgou ontem que vai vender o mando, viu, Carlão? Para sua alegria, o jogo da volta que está marcado para o dia 8 de agosto, se não me engano, o Fortaleza jogaria no Castelão contra o Palmeiras, vai vender para a Arena Pantanal, em Cuiabá. Para fazer dinheiro, porque a situação está complicada também, o Palmeiras leva essa vantagem, né? Mais uma vez, né? Eu disse que quando acabar essa Copa do Mundo vai ser uma depressão, cara. Vai ser porque a gente se depara com esse tipo de notícia, realmente é um pé. E hoje às 3h30, para quem não quiser assistir Austrália e Egito, sabe o que tem, Carlão? Opa, vai lá. Flamengo e River Plate. Pô, é melhor que Austrália e Egito, hein, cara? O Mengão é sempre tem Sport TV 3h30 da tarde, cara. Valeu, gente! Hoje não tem arena, a gente volta amanhã com a programação esportiva. A partir das 8 da noite tem Guarani Floresta, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Valeu, até lá!